Oi pessoal, tudo bem? De volta aqui com Direito com Elas, Direito das Sucessões. Estamos chegando no final do mini curso, assim espero, né, que a gente chegue no final do mini curso. Sãs e salvos. Vamos falar hoje do cálculo da legítima. Amanhã deve ser a nossa última aula do mini curso, tá legal? O cálculo da legítima a gente vai utilizar o artigo 1847 como base e não se assustem com a fórmula porque ela é simples, verdade, tá bom? Vamos dar uma olhada como funciona? Bom, gente, isso aqui é o cálculo da legítima. Como vocês sabem, quando a pessoa falece e deixa o patrimônio, se ela tem herdeiros necessários, ela precisa dividir o patrimônio dela em duas partes. A cota disponível, que é metade do patrimônio, ela faz o que ela quiser com esse valor, e a outra metade, que é a legítima, que obrigatoriamente vai ficar com os herdeiros necessários. Então, para eu poder saber quanto que é esse valor, qual é o valor que representa a legítima e qual é o valor que representa a cota disponível, é preciso eu chegar nesse número abatendo alguns valores previstos em lei, tá? Então, para chegar nesse cálculo da legítima, para saber quanto é o valor da legítima que pertencerá aos herdeiros necessários, nós vamos ter este cálculozinho aqui. Então, eu vou ter LG é igual a HD menos D mais F dividido por 2 mais C. Nossa, isso é uma equação do primeiro grau? Eu não sei fazer porque eu sou advogado, os advogados não sabem nada de matemática. Ok, é verdade, nós sabemos. Porém, esse vai ser simples porque eu tenho aqui exatamente o que cada coisa significa. LG é a legítima, HD são os direitos de herança ou herança, D significa as dívidas do finado, F são as despesas com os funerais, C são os bens colacionados se houverem, tá? Então nós teríamos aqui que a legítima vai ser igual aos direitos de herança menos as despesas do finado, as dívidas do finado mais as despesas de funeral, dividido por 2 mais C, que são os bens colacionados. Por que dividido por 2, gente? Porque eu preciso pegar o valor total do patrimônio, dividir em duas partes, porque metade é a cota disponível e a outra metade é a legítima, e nós estamos buscando a legítima. Eventualmente, a legítima vai ter um valor maior que a cota disponível. Por que isso pode acontecer? Quando eu tiver bens a serem colacionados, colação significa conferência dos bens que foram adiantados em vida pelo finado. Então, por exemplo, vamos supor que em vida o pai doou para o filho uma casa. Se ele doou uma casa de 50 mil reais, essa doação em vida significa adiantamento de herança, adiantamento de legítima. Então, não é ele doou, tá acabado. Não. Quando o pai morrer, aquilo que ele recebeu em vida deverá ser trazido à colação para ser conferido para que todas as cotas da legítima sejam igualadas. Se, por exemplo, eram 3 filhos, né? A, B e C, esses 3 filhos têm que receber a mesma cota. Se C recebeu primeiro uma casa de 50 mil reais, então ele já recebeu 50 mil. Esse valor vai ter que ser abatido da parte que ele tinha direito de receber. Então, se, por exemplo, a cada um cabe 200 mil reais, a parte de C, que já foi recebida em vida, tem que ser 200 mil menos 50 mil que já foi trazido em vida. Então, ele não recebe 200? Recebe. 50 recebeu o primeiro e agora ele recebe os restantes 150 mil. Todo mundo vai receber a mesma cota. Por isso que sempre que eu recebo um valor em vida, doado pelo meu pai, pela minha mãe, eu tenho que trazer esse valor de volta para conferir e todo mundo receber a mesma cota. Então, gente, como é que eu vou aplicar isso daqui? As regras, gente, para eu chegar nessa legítima, são as mesmas de qualquer equação matemática de primeiro grau. Regrinhas básicas, que eu também não sei matemática, gente, mas as regrinhas básicas nós vamos ter que lembrar. Quando eu tiver uma equaçãozinha dessa, o que eu tenho que fazer, gente, relembrando matemática do primeiro grau? Primeiro eu resolvo o que está aqui no parênteses, depois eu resolvo o que está dentro do colchete e depois eu resolvo o que está dentro das chaves. Resolvendo isso, eu faço a conta que tiver fora da equação. Certo? Vamos fazer um caso prático para a gente entender melhor? Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo que está na internet, é super fácil, se vocês quiserem depois procurar para entender melhor. Esse é um artigo que eu tirei aqui do Jus Navigante, muito interessante. Então tem vários exemplos, eu vou dar um primeiro exemplo para a gente entender. Então vamos imaginar o seguinte, João faleceu solteiro. Vamos começar com o solteiro, que é um pouco mais fácil, já que o solteiro não tem a meação que a gente tem das pessoas casadas. Então João era solteiro, faleceu e deixou um patrimônio de 30 mil reais. Entre mensalidades devidas à universidade, locação de um imóvel, que era o aluguel, e contas de água e energia elétrica, deixou um total de 6 mil reais de dívidas. Sabendo que com o seu funeral foram gastos 2.500, calcule a legítima. Então vamos lá. A legítima, então, o patrimônio dele, quanto é o patrimônio dele? Os direitos de herança seriam 30 mil. Então HD é 30 mil. Né? 30 mil, então, era o que ele tinha de patrimônio, correto? Aí nós vamos ter
as despesas, as dívidas que ele tinha em vida, eram as despesas de conta de energia elétrica, despesas para a faculdade. Então ele tinha de despesas um total de 6 mil reais de despesas, correto? O funeral dele, as despesas com o velório, foram 2.500 reais, certo? E aí, vamos dividir por 2, que eu tenho que ter a cota disponível e a legítima, e para saber quanto que é. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, eu vou ter a legítima vai ser igual a 30 mil menos as despesas, as dívidas menos as despesas de funeral, então são 6 mil menos 2.500 dividido por 2. Então, vamos resolver essa parte aqui primeiro, gente. Então, a legítima vai ser igual a 30 mil menos 6 menos 2.500 dá quanto, gente? 6.500 vai dar... Não, minto, aqui é somado, gente. 8.500, certo? Então, 30 mil menos 8.500, fecho aqui, dividido por 2. Então, vamos lá, a legítima vai ser igual a 30 mil menos 8.500, quanto dá? 22.500. Então, 22.500, fechei o que estava aqui dentro, deu 22.500, dividido por 2, vai ser igual a 10.750. Se eu tivesse um bem adiantado como herança... É 21.500. 21.500? Ah, agora que você fala. Voltando, pessoal, que aqui o pessoal da produção disse que, claro, um bom advogado, eu errei na soma, é 21.500, desculpa. Mas a divisão tá certa, é 10.750. Então, 30 mil menos 8.500 é 21.500, dividido por 2, 10.750. Relembrando, 10.750 é a cota disponível e a legítima. Por que que eu não somei o C? Porque aqui não tem nenhum bem que foi adiantado como herança. Se eu tivesse um bem adiantado como herança, eu teria que somar aqui. Então, vamos dar uma olhadinha como ficaria uma situação com o valor de um bem adiantado como herança? Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, eu apaguei aqui, gente, a fórmula, porque senão vai ficar mais complicado de eu colocar aqui como é que vai ficar a situação. Vamos usar o mesmo exemplo do João, que faleceu solteiro. Só que agora, embora o João fosse solteiro, ele tinha alguns filhos, certo? Para um dos filhos, ele resolveu em vida dar uma doação, dar uma ajuda pro cara que estava precisando, né? Então vamos usar os mesmos valores, a mesma dívida que ele tinha em vida, que era 6 mil, só que ele tem um bem colacionado. Então nós vamos ter aqui, a legítima vai ser igual. Vamos fazer a nossa chave aqui. Então ele tinha um patrimônio, como vocês sabem. Deixa eu fazer certinho pra gente não se perder. 30 mil de patrimônio. Ele vai tirar isso do valor das dívidas, que é as despesas 6 mil mais 2.500. Sendo que 6 mil são as dívidas que ele tinha de conta de luz, universidade, e 2.500 a despesa com falência. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Não usem o celular na aula. Pessoal, não usem celular durante a aula, eu esqueci de desligar o meu. 6 mil mais 2.500, que é o total das dívidas em vida mais despesas com funeral, dividido por 2, aí eu vou fechar aqui e somar a colação. Só que aqui, no nosso exemplo, que é o mesmo anterior, ou seja, João faleceu solteiro, tinha 30 mil de patrimônio, 6 mil de dívidas, 2.500 reais foi o seu funeral, divido por 2 para ser cota disponível mais legítima. Só que em vida, ele fez uma doação de 5 mil reais para um dos filhos dele. Então, eu tenho que somar aqui os 5 mil reais da colação. Esses 5 mil reais foram doados em vida para um dos filhos do João. Portanto, eu tenho que somar esse valor como se ele existisse no momento da morte. Por quê? Para que todos os filhos do João recebam a mesma cota à parte. Então, fazendo a nossa sominha, tentando não errar dessa vez, nós vamos ter 30 mil menos 8.500, fecho aqui, divido por 2... mais 5 mil. Então a legítima vai ser igual a 30 mil menos 8.500, não errando na conta, dá 21.500, certo? Dessa vez, produção, certo? Tá certo. 21.500 dividido por 2, mais 5 mil, que é a colação. Então eu vou ter uma legítima de 10.750 mais 5 mil, que é igual a 10.750 mais 5 mil, dá 15.750. Então, como é que vai ficar a vida aqui? Não do João, que já está no outro plano espiritual. A vida do João não vai continuar. Mas dos herdeiros dele, eu terei uma legítima
de 15.750 e uma cota disponível, que eu vou colocar como QD seria a cota disponível de 10.750. Bom, gente, então vamos entender aqui, é muito importante isso, pessoal, para que vocês saibam por que esses dois valores são diferentes. Porque eu não falei, desde sempre eu venho falando, desde o início do nosso curso, que a legítima e a cota disponível são exatamente 50% de cada lado? Pois é, verdade. Por que então a minha legítima está dando 15.750 e a minha cota disponível 10.750? Pelo seguinte, de verdade, verdadeira, aspas, né, como o aluno gosta de falar, eu tenho 10.750 de patrimônio. Esses 5.000 existem virtualmente. Esse valor foi doado em vida para um dos filhos. Então, hipoteticamente ou de forma fictícia, eu tenho que acrescentar para poder dividir igualmente entre todos os filhos. Então, quando eu fizer isso e dividir, vamos supor que eu divida isso por 3. Eu vou pegar 15.750, dividir por 3 e cada um vai ter a sua cota. Só que o filho C, que já recebeu em vida 5.000, vai receber a cota menos 5.000. Por que então eu tenho que somar antes da divisão? Porque se eu pegar os 10.750, fizer a divisão e depois abater os 5.000, vai dar uma diferença no valor. Ou seja, aquele que recebeu em vida 5.000 iria receber um valor maior do que ele tem direito. Porque algumas pessoas falam, professora, seria a mesma coisa somar antes ou depois fazer a subtração? Não dá o mesmo resultado. Então, primeiro eu tenho que somar os 5.000 como se eles existissem de verdade. Vamos supor que fosse uma casa. Eu ganhei uma casa de 100.000. Eu teria que somar os 100.000 com o patrimônio da pessoa como se a casa ainda existisse no patrimônio. Feita essa soma, eu vou dividir entre os herdeiros e quando eu for entregar para o herdeiro, ele vai receber o valor menos os 100.000 que ele já recebeu em vida. Oh, legal, professora, mas e se o valor der negativo? Por exemplo, se na divisão o valor que cabe a cada um for 90.000 reais e eu tenho que tirar 100.000 dele, significa que ele está devendo para os irmãos a diferença. Então, se por exemplo, der um valor em que os herdeiros venham a ser prejudicados por causa disso, ele tem que pagar a diferença para os irmãos, porque ele recebeu em vida esse valor e tecnicamente o nosso código não permite que eu tenha 3 herdeiros com legítimas desigualadas. Cota disponível, eu posso desigualar? Posso. Eu posso pegar a minha cota disponível, gente, deixar tudo para o filho A, que era o filho que eu mais gostava. Então, o filho A vai receber 1/3 de 10.750, mais 10.750, que é tudo da cota disponível. Porque da minha cota disponível eu faço o que eu quiser. Porém, na legítima, todo mundo tem que receber exatamente o mesmo valor. Por isso que às vezes a legítima tem um valor diferente, porque existe a colação aqui que tem que ser acrescentada. Se eu não acrescentar, os filhos vão ficar com valores diferentes da legítima e isso não é possível. Eles só podem ficar com valores diferentes na disponível, que eu deixo para quem eu quiser. Por isso é muito importante que a gente saiba fazer o cálculo. Se eu estivesse fazendo um cálculo, por exemplo, e estivesse falando da herança de uma pessoa casada, evidentemente que se a pessoa é casada e tem um patrimônio de, sei lá, 30.000, na verdade o patrimônio dele é a meação, metade. Aí eu teria que colocar apenas a metade. E na hora da colação, se ele doou em vida o valor para o filho e ele era casado com a mãe, ele vai apenas colacionar 2.500. Porque na minha ação eu tenho que dividir entre os casados. Certo, pessoal? Então, parece complicado, mas não é se você entender cada um dos institutos. Tá? Então, a colação é necessária para eu deixar todos os herdeiros recebendo a mesma cota com relação à legítima. A cota só pode ser desigualada na disponível. Na legítima, todo mundo tem que receber a mesma cota à parte. Se, por exemplo, ele não tinha mais nada e a única coisa que ele tinha era um bem que foi doado ao filho, esse filho recebe 1/3 disso, mas os outros 2/3, esse filho vai ter que pagar para os irmãos. Recebeu em vida este valor. Então, aí você lembrando disso, fica tudo certo, tudo bonitinho. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com dúvidas em relação ao cálculo da legítima, manda e-mail, deixa um toque aí, deixa um recadinho que a gente explica novamente. Espero que vocês tenham aí entendido claramente. Qualquer coisa a gente vai discutindo depois. E amanhã, excepcionalmente, teremos uma overdose de sucessões. Na terça-feira o vídeo também será de sucessões. E aí a gente vai fechar o mini curso. Tá bom, pessoal? Deixa sua curtida aqui embaixo, divulguem o canal pro pessoal. Essa questão de colação, questão de divisão de legítima, sempre cai no exame de ordem, sempre cai em concurso. Então é importante que vocês estejam sabendo a minha matéria. Combinado? Então amanhã a gente se vê de novo para a última aula do nosso mini curso de sucessões, beleza? Um beijo, até lá!